Fala turma, vamos lá. Dando continuidade ao curso de intercorrência, eu já expliquei para vocês, a última aula era uma das aulas mais importantes para vocês entenderem realmente como e quando utilizam a hialuronidase e principalmente identificar ali os sinais e sintomas frente a um evento vascular. Eu vou ainda mostrar para vocês alguns casos clínicos reais de aplicação de hialuronidase frente a eventos vasculares. Isso vai clarear ainda mais o raciocínio e o conhecimento de vocês. Bem, agora eu quero essa aula é um pouco mais simples, menos pesada, vamos dizer assim, mas é na prática explicando para vocês como a gente vai fazer o preparo da hialuronidase. Vocês já sabem que o preparo deve ser feito na correlação de 1 ml para 1000 UTRs. Isso é super importante. Então, se eu tenho 1000 UTRs, 1 ml, se eu tenho 2000, 2 ml e assim sucessivamente, tá bom? Quando eu tenho um evento vascular em uma área bem reduzida, lábio ou nariz, eu faço esse preparo super concentrado. Então, vamos lá. O que eu preciso para reconstituir, para preparar a minha hialuronidase? Eu preciso, evidente, de um lápis de marcação, de uma seringa de 3 ml com agulha de 22, uma seringa de insulina, gaze e clorexidina. Tá para fazer a minha aplicação normalmente, tá? Você pode fazer aplicação com agulha, com cânula, tanto faz. Eu vou mostrar para vocês alguns casos. Eu hoje, na maioria das vezes, eu aplico com cânula 25, não aplico com cânula 22, porque é muito líquido, então se eu aperto muito rápido, é ruim, tá bom? Então vamos lá. Recapitulando, hein? Porque profissional da saúde não é bom de conta. Então, cada 1 ml, 1000 UTRs. Então, uma unidade de insulina, ou seja, uma marquinha da seringa de 30 ou de 50, eu tenho 10 UTRs, certo? Quando eu tenho a seringa de 100, que uma marca é 0,02 ml, eu tenho 20 UTRs. Correto isso? Marca no papel que aí você não vai esquecer, tá bom? E sempre, óbvio, injetar dentro do depósito de hialuronidase. Algumas recomendações, tá? Algumas recomendações sugerem que quando você combina ali, principalmente a anestesia, dentro do solvente, você pode diminuir a ação da hialuronidase. Eu confesso que eu li esse artigo faz muito tempo, vou até reler para falar a verdade. Quando eu faço aplicação estética, eu coloco dentro do solvente um pouquinho de anestésico. Ontem eu fiz aplicação de hialuronidase, por coincidência, não foi nem para gravar para vocês, mas eu fiz uma aplicação de hialuronidase e eu falei para o paciente, arde um pouco, o paciente falou, poxa, eu não senti absolutamente nada e eu nem tinha colocado anestésico. Então depende muito do paciente, tá bom? Quando tem um evento vascular, é evidente, aí eu resolvo, né? Eu opto por não colocar anestésico no solvente, eu faço anestesia no paciente sempre sem vasoconstritor. Então vamos lá, uma sequência muito rápida aqui. Então essa é a hialuronidase da Biometil. Então eu tenho vários tipos de hialuronidase, inclusive eu tenho aqui comigo um outro tipo de hialuronidase da Victa, então é bem diferente, tá? Então veja que essa hialuronidase, ela vem em um frasco. Então, diferente dessa hialuronidase que vocês estão vendo na tela, essa vem em uma ampola. Essa hialuronidase que vem em uma ampola tem o pó, a enzima, a outra ampola tem o diluente. Essa, por exemplo, aqui da Victa, só tem o pozinho, tá? Não tem ali o diluente. Eu prefiro essa aqui. Por quê? Porque essa aqui, quando você faz a abertura, deixa eu pegar aqui para vocês. Quando você faz a abertura da hialuronidase, é como se fosse um frasco de bioestimulador, por exemplo, de Sculptra. Então você tem uma borracha aqui dentro e você consegue fazer o turbilhonamento. Então eu coloco o solvente, consigo aspirar, voltar, e isso é importante quando você faz o preparo da hialuronidase. Quando você tem o frasco, exatamente como você tem aqui, olhando na tela, você não tem essa possibilidade tão simples de fazer o turbilhonamento por motivos óbvios, porque você tem que quebrar a ampola, puxar e colocar dentro de uma outra ampola. Ah, Giovanni, não dá para tirar o pó dessa ampola e colocar? Não dá, porque o pó muitas vezes ele vem todo, ele fica, aqui por exemplo,
que vocês não vão conseguir ver, mas o pó está todo grudado na parede do frasco. E muitas vezes na ampola, o pó fica na parte da ampola que você vai quebrar. Então, antes de você quebrar essa ampola, você bata na ampola, verifique se o pó não está na parte da ampola que você vai quebrar, porque senão você acaba perdendo toda a enzima. Aqui nessa foto dá para vocês verem um pouco melhor. Então, a ampola branca tem o diluente, a ampola bege, né, a ampola escura, tem o pó. Então sempre verifiquem se o pó não está nessa região onde na cabecinha da ampola onde você vai quebrar. Então você quebra o diluente, depois você quebra ali a ampola do pó, né, da enzima especificamente, e aqui no caso é uma enzima de 2.000 UTRs, eu vou puxar 2 ml. Então quebrei, puxo ali 2 ml, então veja, tem 2 ml dentro da minha seringa, e aí eu vou, esse momento é importante. Então veja que na cabecinha dessa ampola muitas vezes eu fico com uma quantidade bem expressiva de enzima, às vezes toda a enzima, e se você não tiver cuidado você acaba perdendo tudo. Então quebrei, e aí eu jogo para dentro. Veja que lá no finzinho do frasco da ampola eu tenho o pozinho. Então feito isso, eu ainda tento fazer um turbilhonamento. Então eu puxo, jogo, mas eu não consigo fazer esse turbilhonamento tão efetivo como no caso dessa outra enzima. Essa que eu acabei de mostrar da Victa, tem da PHD, a da Biometil eu acredito que esteja proibido de comercializar nesse específico momento, tem a da Toscane também. Muitos me perguntam, Germano, qual a melhor? O estudo que nós fizemos, que eu mostrei para vocês, PHB e Biometil foram bem toleráveis e as duas não tiveram diferença significativa estatística em relação à eficiência na degradação dos ácidos que a gente aferiu, que foi o Ultra Deep, o Voluma, o Subskin e o Restylane Lift. Agora, se eu tenho ou não uma melhor performance em relação às outras, eu não consigo afirmar para vocês, acho que ninguém, porque não tem nada que mostre isso. E aqui, por fim, eu puxei a enzima numa seringa de 100 unidades, então reforçando de novo a conta, se eu puxei numa de 100 unidades, se eu puxo tudo 100%, eu vou ter ali 100 UTRs dentro dessa seringa, exatamente como está aqui na foto. Aqui um vídeo, eu fiz esse vídeo faz muito tempo, mas é um vídeo ainda que eu acho que ele está bem atual e perfeito. Então veja, eu tenho 3 ampolas de diluente, 3 ampolas da enzima dentro dessa caixinha da Biometil. Essa que eu acabei de mostrar da Victa são 4. A hialuronidase é bem barata, tá? Você tem que fazer uma prescrição para você comprar. E aí você pega uma seringuinha, uma agulha, aliás, qualquer tipo de agulha, seja lá qual for, não existe uma padronização para você realizar isso. E aí você simplesmente pega essa agulha, quebra todos esses frascos. Quebrando esses frascos, você puxa de dentro do solvente, transporta para dentro da ampola do diluente e está pronto para utilizar. Tem algumas publicações que recomendam o uso imediato da hialuronidase, outras recomendam que você pode guardar a hialuronidase, desde que bem acondicionada, por 30, 40 dias. Essa hialuronidase da Biometil, você tem essa dificuldade de guardá-la porque ela vem dentro de uma ampola, então você fica com isso basicamente exposto, né, ao meio externo e isso pode contaminar. Já a da Victa tem essa vantagem que tem uma ampola, então você consegue ter o armazenamento mais fácil. Eu basicamente, essa aplicação que eu fiz ontem, eu tinha a enzima guardada da mesma aplicação que eu fiz nessa paciente há 15 dias atrás. Não que eu contaminei, eu puxo e uso outras seringas, mas guardar mais do que isso eu acho que a gente não deve, não, que existe sim a chance da gente ter uma contaminação. Tá bom? Então não é nada muito absurdo, vamos dizer assim, o uso e o preparo da hialuronidase. Eu gosto sempre de mostrar esse trabalho aqui, eu acho bem interessante, feio nessas fotos, eu não gosto de mostrar foto muito feia de hialuronidase, mas veja a progressão, né? A figura A, né? A progressão começou ali e aí você já vê o jeito que ficou e realmente fica assim mesmo, tá? E aqui foram um review, né? Um retrospectivo de 841 casos, né? 16 pacientes com problemas, 6 pacientes tratados com procedimentos paliativos e 10 pacientes tratados com hialuronidase. E aqui, óbvio, evidente que os pacientes tratados com hialuronidase tiveram ali um manejo do evento adverso muito melhor do que os pacientes não tratados.
O que isso quer dizer? Que a gente deve fazer hialuronidase. Ah, Germane, mas o ozônio, o laser, pessoal, tudo isso é protocolo complementar. O protocolo tradicional, o protocolo que a gente vai utilizar sempre frente ao evento vascular é a hialuronidase. Aqui uma recomendação é sobre a utilização com os bioestimuladores. Essa é uma recomendação que muda muito. Isso é um consenso não tão novo, é um consenso da MER sobre o uso da hidroxiapatita de cálcio. E aqui eles recomendam 600 UTIs a cada 0,1 ml frente a um bioestimulador. O Sculptra você não vai ter esse tipo de problema, né? Nem o Eleva, nem o PDLLA, que seria o Aesthetic Fill, mas o Elancê e o Renova Diamond ou o Radiesse são produtos utilizados para preenchimento. Caso você tenha um problema com eles, eu vou falar sobre intercorrências com os bioestimuladores, eu vou repetir isso na aula. Você deve usar também a dose máxima de hialuronidase. Ah, Germane, mas não sai. Você aumenta a permeabilidade celular, enfim, tá? É a única alternativa que você tem. Como protocolo auxiliar, você pode utilizar a pomada Dersane, que é uma pomada que ajuda na cicatrização, tá? É um protocolo completamente complementar. Você pode usar Diprogenta, que possui uma ação anti-inflamatória e antibacteriana, então você pode aplicar aí 2 vezes ao dia, você vai melhorar também a área. Você pode também utilizar ali a pentoxifilina, que melhora ali, é um fármaco vasodilatador periférico, tá? Eu vejo muitas vezes, uma vez eu vi isso, eu achei um absurdo, vai fazer o nariz, você inicia a pentoxifilina e passa, não, tá? É um protocolo adicional, enfim, você pode ou não fazer a administração, e alguns ainda administram aspirina, que aí diminui ali a chance da formação desses coágulos. Em uma época onde não se sabia direito como tratar, se atirava com todas as armas que alguma arma acertaria. Hoje a gente sabe que o principal é você fazer a aplicação da hialuronidase. Você pode ainda fazer um protocolo convencional com administração de metronidazol, 250, enfim, ou 400 miligramas, aí você vai variar um pouco a sua posologia, e cefalexina, porque muitas vezes você tem a evolução, um quadro ali de pústulos, você pode ter uma facilidade em infecção na região onde você tem o evento vascular. Você pode também, após a aplicação de hialuronidase, controlar ali um pouco a dor do paciente, quando você já identificar que os sinais, você já fez o que tinha que fazer, você já aplicou, você já teve o fluxo sanguíneo com uma devolução desse fluxo na normalidade, você pode receitar a Predizin também. Semelhante ao protocolo de posologias que eu já passei para vocês. E ainda uma sugestão óbvia, né? O laser é super bem-vindo, vai melhorar ali principalmente a cicatrização do paciente, melhora em relação à dor do paciente, e como todos dizem, a câmara hiperbárica aumenta muito a oxigenação da região e pode prevenir, pode melhorar ali toda essa cicatrização. Não adianta você não aplicar a hialuronidase e mandar o seu paciente para a câmara hiperbárica. Você tem que sempre ali aplicar a hialuronidase antes de você pedir para o seu paciente ir para a câmara hiperbárica, tá bom? Algumas recomendações mais atuais, você tem canetas de Prostavazin, tá? É esse mesmo nome, tá bom? Então, tem canetas que são prostanoides, né? São mediadores inflamatórios, então são canetas que atuam inibindo a ativação dessas plaquetas. Então você melhora ali você promove uma vasodilatação na região. Eu nunca vi essas canetas para venda no Brasil, é um estudo não tão novo assim, mas me chamou atenção na época que eu li. E um outro ponto muito importante, eu fiz um curso de intercorrência faz um tempo já, e foi bem interessante, um vascular que deu a aula, e ele mostrou esse consenso, um guia de manejo para isquemia e para eventos vasculares, e não indicando, contraindicando bolsas de água quente, que é uma contraindicação bem normal frente a eventos vasculares. Quando você tem um evento vascular, o corpo já entende que ali ele deve tentar de qualquer maneira vascularizar essa região que está com um suprimento sanguíneo comprometido. E quando você coloca a bolsa de água quente, você não aumenta isso, porque você já tem isso ao máximo. E você pode, muitas vezes, essa região é acometida com uma falta de sensibilidade, e você coloca uma bolsa quente, você pode até queimar o seu paciente, tá bom?
O sildenafil, né, que seria o Viagra, também não deve ser utilizado muitas vezes. Você promove, em algumas ocasiões, a fuga do fluxo, né? Você manda o fluxo para outros locais. Se for lábio e nariz, extremidades, nariz principalmente, tudo bem, mas em outras regiões ele também não é o tratamento padrão ouro. Vou reforçar, o tratamento padrão ouro sempre vai ser a aplicação de hialuronidase. Eu vou mostrar para vocês agora alguns casos clínicos. Eu recomendo, vou falar mais uma vez, que vocês assistam a aula de uma maneira progressiva, que vocês não pulem diretamente para os casos clínicos, porque vocês vão perder um pouco o fio da meada, tá bom? A gente vai seguir ele com os casos clínicos e logo depois eu também vou continuar com intercorrências de bioestimulador, de toxina botulínica e de fios faciais.